Este filme irá proporcionar melhor compreensão do processo de soldagem com eletrodos revestidos, aumentando a produtividade e a qualidade final do trabalho. As primeiras aplicações do arco elétrico para fusões de metais foram patenteadas na Inglaterra por Nicholas Bernardos, estabelecendo o arco elétrico entre um eletrodo de carvão e o metal base, sendo o metal de adição introduzido separadamente. Por volta de 1880, o russo Slavianov simplificou o processo eliminando o eletrodo de carvão em um dos polos da fonte de energia e substituindo-o por um eletrodo nu. Até o início do século XX, muitas soldas eram feitas pelo método de forjamento, como mostrado neste filme de 1904. Em 1905, o sueco Oskar Kjellberg patenteou o processo de soldagem manual a arco elétrico com eletrodos revestidos. Desenvolvimentos posteriores tornaram este processo de soldagem o mais utilizado em todo o mundo. A soldagem elétrica com eletrodos revestidos é um processo que efetua a união entre metais através de um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo metálico revestido e as partes a soldar. O eletrodo revestido é composto por uma vareta metálica chamada alma, que é recoberta por uma camada constituída de diferentes materiais que formam o revestimento do eletrodo. As principais funções do revestimento são: ionizar e estabilizar o arco elétrico, proteger a poça de fusão da contaminação atmosférica através da geração de gases, purificar a poça de fusão, formar uma escória para a proteção do metal fundido. Em alguns casos, ajustar a composição química do cordão pela adição de elementos de liga. Para a soldagem manual com eletrodos revestidos, são utilizados principalmente dois tipos de equipamentos: retificadores e inversores. Os retificadores e os inversores fornecem uma corrente denominada contínua, na qual o fluxo de elétrons percorre um só sentido, do polo negativo ao positivo. O polo mais quente é sempre o positivo. Para se aproveitar o maior calor gerado no polo positivo, ligamos a ele o cabo porta-eletrodo, obtendo uma ligação conhecida como polaridade inversa, ou positiva. A tensão em vazio, ou seja, a tensão existente entre os terminais de saída da máquina quando não há soldagem, é de aproximadamente 70 a 80 volts. Nos inversores atuais, a tensão em vazio pode ser mais baixa, mas existe uma grande facilidade de abertura do arco motivada pelo controle Hot Start, que possibilita um pico de tensão no momento do início do arco. Os inversores com amperagens até 200 amperes a 100% do ciclo de trabalho pesam entre 10 e 20 quilos. São considerados equipamentos ecologicamente corretos, pois exigem menos materiais para a sua construção e consomem menos energia do que os equipamentos convencionais. Os retificadores e os inversores, por fornecerem corrente contínua, podem soldar todos os tipos de eletrodos revestidos, como aço-carbono, aços inoxidáveis, ferro fundido, alumínio, bronze, eletrodos especiais para revestimento e chanfro. Após a abertura do arco, a tensão cai para o valor de trabalho de 20 a 30 volts e a corrente de soldagem se estabiliza na intensidade regulada. Para a escolha do equipamento ideal, devemos levar em consideração a aplicação, o tipo e revestimento do eletrodo, o fator de trabalho a ser adotado.
Eletrodos 6013 e 7018 são soldáveis com a maioria dos retificadores e inversores. Para os eletrodos celulósicos 6010 de alta penetração, a característica metalúrgica da composição do revestimento pode provocar interrupção constante do arco. Para evitar este problema, devemos usar retificadores ou inversores que possuem controles tipo ArcForce para a manutenção perfeita da transferência metálica e que evitam interrupções durante a soldagem. Um dos principais acessórios utilizados no processo é o porta-eletrodo, cuja função é transferir a corrente gerada na fonte para o eletrodo. Há vários modelos de porta-eletrodos a serem escolhidos em função da amperagem a ser utilizada. Os cabos de soldagem conduzem a corrente elétrica do equipamento para o porta-eletrodo e a peça a ser soldada, fechando assim o circuito elétrico. Para a escolha do diâmetro do cabo de soldagem a ser utilizado, devemos considerar a intensidade da corrente e seu comprimento total, conforme indicado na tabela. Caso seja necessário prolongar o comprimento do cabo de soldagem, é aconselhável o uso de conectores desenvolvidos para este fim. Para fixar o cabo terra na peça a ser soldada, é utilizada uma garra fabricada de acordo com a amperagem. A alma metálica tem diâmetros entre 1,6 e 6 milímetros, sendo recoberta por uma camada de fluxo conhecida como revestimento. O processo de fabricação inicia-se com o recebimento das matérias-primas, que devem ser rigorosamente analisados, a fim de garantir a qualidade final do eletrodo. Os materiais do revestimento são misturados com o aglomerante até formar uma massa de consistência adequada que alimenta a prensa de extrusão. Paralelamente, o arame já trefilado até o diâmetro desejado é desempenado, cortado no comprimento já definido e enviado para a prensa extrusora. Durante a extrusão, a alma metálica recebe o revestimento dando origem ao eletrodo. Os eletrodos já prensados seguem por uma esteira transportadora sendo terminados e identificados com a sua marca e respectiva classificação. Posteriormente, são levados para os fornos de secagem do revestimento. As temperaturas e os tempos de permanência dependem do tipo do revestimento. Finalmente, os eletrodos são submetidos a testes de laboratório que garantem a qualidade final do produto. Para facilitar a classificação dos eletrodos revestidos, são utilizadas no Brasil as especificações propostas pela AWS, American Welding Society. A classificação se inicia pela letra E e indica que o consumível é um eletrodo. O conjunto seguinte, formado por 2 ou 3 dígitos, indica o limite de resistência à tração mínima do metal depositado. O dígito seguinte é um algarismo que indica a posição de soldagem em que um eletrodo pode ser utilizado. O tipo do revestimento define as características do eletrodo, bem como a qualidade do metal depositado. Os eletrodos com revestimento rutílico são constituídos de rutilo, ferro-ligas e escorificantes à base de sílica. O mais comum pertence à classificação AWS E6013. Esses eletrodos apresentam facilidade de abertura e manutenção do arco, seja em corrente alternada ou contínua. Produzem escória de fácil remoção, baixa quantidade de respingos e cordão com bom acabamento final. Os eletrodos com revestimento